Eu estou entre vocês e o prato de comida brasileira que vai ter aí, é isso? É uma puta sacanagem do caramba que fizeram comigo. Fica a dica, tá bom? Para vocês todas. Mas tudo bem, gente. Olha, eu vou tentar ser bem breve, rapidinho aqui na minha apresentação. Eu já tentei dar uma deletada em alguns slides ali, mas eu vou tentar ser breve, porque eu acho que o momento mais valioso que tem aqui é nós trocarmos experiência nas perguntas. Para mim, as perguntas não tem o pessoal, não tem o profissional, eu estou aqui para responder whatever you want, ok? Eu gostaria tanto de começar com a pergunta que fizeram anônima, mas eu vou respeitar o momento, só no final, e para perguntas e respostas. Mas eu vou pedir para minha amiga aqui, por favor, trazer a pergunta na íntegra, porque eu acho que eu gostaria de responder aquela pergunta que foi feita, a primeira pergunta anônima. Tá bom? Ótimo, very good. E começar também com a minha apresentação, dizendo que o empoderamento está para nós todos, tá? Até mesmo por respeito aos meninos. Eu acho que, proporcionalmente falando, tem mais menina aqui nessa audiência do que meninas. Eu acho que tem mais meninos. Eu não sei se vocês têm essa estatística. Eu sou financeira, eu sou meio bagunçada, né? Eu sempre quero falar de estatística. Mas, de olho, tem mais meninos do que meninas. Então, isso também já é uma dica bacana para nós, meninas. Então, fica a dica para nós, meninas. Se nós queremos ocupar o espaço, nós devemos não só estar e trazer, para que a sororidade, como a Ana falou, como nós falamos muito, um sobe e puxa a outra. Não basta o meu sucesso, né? Tem que ser em detrimento do coletivo. Então, eu acho que tem uma dica aqui bem importante, porque é um tema para falar sobre mulheres, né, este último quadro. Então, é importante nós discutirmos com as mulheres também, muito embora seja muito importante para falar de e sobre, nós temos que ter uma diversidade na plateia. Então, nós não podemos ter só meninas, nós temos que ter meninas e meninos, porque nós precisamos da ajuda de vocês, meninos. Ok? Então, eu empodero a todos dizendo, sim, eu posso, este é o meu lugar. Se eu estou aqui é porque eu defini estar, não por imposição alheia. Ok? Bom, eu vou colocar de uma forma bem breve, eu estou aqui pensando como que eu posso fazer tudo muito rápido para que seja em 15 minutos para acontecer tudo. Mas eu vou me apresentar acadêmica, a minha trajetória, tanto acadêmica quanto profissional. Eu me formei, como a Ana disse, eu também não vim de uma faculdade de primeira linha, mas isso não me definiu, porque eu já tinha meus targets, meu objetivo, e eu tracei o meu objetivo e eu queria o sucesso. É isso que eu queria para a minha vida. Mas eu soube, eu não estou mexendo em nada, mas o negócio está indo para frente e para trás. Loucura, né? Mas tudo bem. O negócio está louco aqui, mas tudo bem. Então, deixa eu... Deixa aí. Tá bom, entendi. Ele falou assim, fica à vontade. Você não precisa ficar... Então, tudo bem. Olha, você está vendo? Está vendo? Eu não estou nem perto do negócio. Mas tudo bem. Eu não me formei em uma faculdade de primeira linha, eu vim da FMU. Da FMU, eu entendi que eu falava com o presidente, eu era a controller, eu tinha que apresentar os números da 7-Eleven, eu sabia falar de números, como muito bem disse a Ana, isso faz parte também do meu discurso, eu sabia o verbo to be, not more, not less, mas era muito importante para mim, em detrimento do meu sucesso, eu queria saber falar mais do que definir o balanço, o DRE, para o meu presidente. Eu peguei o dinheiro da minha rescisão, 7 anos e meio, e apliquei em mim mesma. Aí eu vim para a UVic, University of Victoria, no Canadá. Ela fica na costa pacífica. É o lugar mais lindo que se tem dentro daquilo que é calmo, que meu pai me permitiu sair do país, porque era uma coisa de louco. Eu era a mais nova de 7 irmãos. Para ele, a filha mais nova sair do Brasil era meio complicado na cabeça dele. Mas, para mim, era muito importante falar inglês. Fui para a UVic, fiquei lá por 1 ano e meio, voltei para o Brasil. Quando voltei para o Brasil, fui convidada pela Novartis para ser controller da parte de Business Units de Contact Lens.
foi muito importante para mim, porque daí eu comecei a tratar com investidores. A partir daí, eu ia para Basel, eu ia para a Suíça. Eu era, se não a única, mas uma das poucas mulheres a tratar com investidores para trazer investimento para a Latinoamérica. Para mim foi muito importante e desafiador. Por diversas vezes eu tive a situação de estar na sala falando e as pessoas olharem, os investidores olharem para mim, me ouvirem por educação, e está meu colega, muitas vezes está o meu secretário ou está o meu assistente, ele repetia alguma coisa em detrimento deles não estarem entendendo naquele momento, e o cara era quase ovacionado. Era uma coisa muito interessante, mas aquilo não me diminuía, não me fazia menor no processo. No final do dia, a gente conseguiu o resultado, que era o mais importante. Depois de 4 anos e meio como controller na Novartis, eu fui para New York. Fiquei por um tempo morando lá. Depois de 3 meses, eu fui para Boston, fiz meu primeiro aperfeiçoamento em Harvard. Fiz por aproximadamente 1 ano, voltei para o Brasil. Quando voltei para o Brasil, eu tinha um convite da Tiffany a ser CFO da empresa no Brasil. Quando eu comecei na Tiffany, foi muito importante para mim, porque eles queriam uma pessoa que tivesse uma vivência internacional, mas mais que tivesse o conhecimento do mercado latino-américa. Então, para mim, eu consegui trabalhar na Luxury Brand, uma empresa que representava o AAA, mas que não era característica, eu não era característica do AAA, né? Com todo o meu respeito do mundo, aquela característica, mas o luxo é representado por pessoas magras, loiras, de olhos verdes. Eu não sou essa característica. E aí foi muito interessante, que foi o meu primeiro grande desafio. Porque as pessoas chegavam na Tiffany e perguntavam onde que estava o diretor financeiro ou a diretora financeira Por diversas vezes eu atendi várias pessoas, Setúbal, Marinho, Antônio Hermínio e outras pessoas, que eles não queriam ser tratados só por vendedores. E chegava a diretora, chegava uma mulher alta, negra, e eles falavam assim, não, mas eu gostaria de ser atendida pelo diretor financeiro. Então, eis aqui a diretora financeira. Foi desafiador para mim, por diversas vezes eu quis encolher e ficar lá encolhidinha na minha mesa, sem sair de lá, porque eu sabia que todas as vezes que me chamava, vinha um olhar de cobrança, né? Quem é você para falar comigo? É mais ou menos por aí. E a gente sabe que Latinoamérica nós ainda temos essa questão do olhar ser algo que muitas vezes te destrói, né? Então eu acho que fica um bom exemplo, um bom homework, né, para nós, que nós devemos tomar cuidado com esse pré-julgamento que vem através do nosso olhar também. Bom, eu fiquei por 7 anos e meio na Tiffany. Depois da Tiffany, fui para Chicago, fiquei por um tempo em Chicago, depois fiz um outro aperfeiçoamento em Stanford, voltei para o Brasil. Depois de quase 1 ano, quando voltei para o Brasil, a Pandora me convidou a ser presidente da marca. Quando eu fui convidada a ser presidente da marca, eu já fazia parte do universo do luxo, e quando eu aceitei, eu recebi muitas ligações de pessoas de Montblanc, Cartier, Louis Vuitton e outras marcas de luxo me questionando o porquê que eu havia aceitado um desafio em uma marca que ninguém conhecia. E aí eu, né, tinha vindo da Tiffany, então eu gosto muito de desafio, essa é a minha característica. Então eu aceitei o desafio. Eu sabia toda a proposta, eu sabia todo o business plan daquela marca, e eu aceitei. Então, de 2 pontos que eu peguei em 2009, eu transformei em 9 anos, aproximadamente 9 anos, como brand awareness, a marca number 1 no Brasil, com Bracelet and Charms. Eu abri de 2 pontos, 108 pontos de vendas. Em Consumer Experience, nós éramos o top 3. Nós fomos Great Place to Work por 5 anos consecutivos. E nós tínhamos Mr. Shop, que era algo muito importante para o retail and consumer experience. Nós estávamos juntos com Emirates Árabes,
e UK. Nós fazíamos parte do top 3. Ou seja, eu dediquei o meu tempo em Brand Awareness and Consumer Experience. Eu não achei importante única e exclusivamente cuidar da marca crescendo em números de pontos de venda. Eu acreditei que o Consumer Experience, a qualidade que se dá no crescimento também foi muito importante. Dado a isso, nós viramos um benchmark. Eu abri o e-commerce channel da marca em 2013. Quando eu fui para a Dinamarca, pedi um investimento para que eu pudesse fazer isso. Naquela época ainda existia uma reticência na questão de como vender emoção através do e-commerce, no caso joia, é um momento de emoção que você vende. E aí eles não me deram um capital, mas eles me deram um timing para que eu pudesse fazer os pagamentos das invoices. Isso me deu um timing para que eu pudesse fazer o investimento. O e-commerce do Brasil virou benchmark para a Pandora Global e dali de 2013 eles replicaram o business como o canal de sucesso. O Brasil foi o canal que representava em média 12%, enquanto o mundo estava representando 6%. Ou seja, nós fizemos um canal de sucesso no Brasil, e aconteceu de uma forma muito consistente. Ano a ano, apresentava crescimento. Bom, saí da Pandora há aproximadamente 5 meses. Eu tenho 47 anos, não faz tanto tempo assim. Eu saí da Pandora fazem 5 meses. Eu decidi tirar um período sabático para mim, porque era muito importante. Eu estava num ritmo bem acelerado, então, para mim, era algo que eu decidi fazer de uma forma muito mais para Rachel entender o momento. E, às vezes, é muito importante também nós termos essa maturidade profissional quando é o momento de você também parar, sair de cena para que você possa entender algumas questões, continuar se aprimorando para que você possa voltar de uma forma muito mais consciente do que você pode dar para o mercado. Particularmente, quando eu saí, eu não tinha certeza se eu iria voltar ou não para o mercado corporativo. Foi uma dúvida, eu conversei muito com os meus mentores. O Pedro Passos é um dos meus mentores, fundador da Natura. A Luísa Trajano é outra das minhas mentoras. A Luísa é muito importante numa questão de, Rachel, para de bababá, vai lá e faz a coisa acontecer. O Pedro é um cara mais tranquilo, né? Ele sorri, olha para a sua cara. Pedro é uma coisa fantástica, é muito importante, e a Denise Damiani. Então, eu tive a necessidade de mentores na minha vida para que eu tivesse a certeza que eu não tinha condições de decidir tudo, eu precisava de ajuda. E estava tudo certo precisar de ajuda também, e reconhecer precisar de ajuda. E, naquele momento, eu precisei de ajuda na minha vida. Bom, como eu disse para vocês, eu saí, fiz um período sabático. Nesse período sabático, eu estou escrevendo meu livro sobre a minha trajetória. Estou escrevendo junto com a editora Globo. Eu sou colunista da revista Forbes. Essa é a minha 5ª coluna com a Forbes. Eu gosto muito do universo fashion, então eu não podia ficar só focada na Forbes. Eu sou colunista também da revista Cláudia, junto com a Aninha aqui. Então, eu gosto de falar desse universo fashion, eu acho que é muito importante. Eu sou embaixadora do Brasil da Audi Automobilística. Ela acabou de lançar o e-tron aqui em Silicon Valley. Foi muito importante, aproximadamente uns 2 meses atrás. Ser embaixadora da Audi é algo muito bacana, porque eles têm 5 embaixadores, 4 homens e apenas eu, mulher. Dentro desse circuito... Obrigada. Nesse circuito foi muito interessante, porque fizeram um big opening. Eles levaram quase 2.000 pessoas num big boat lá no... Como que chama aquela gate em São Francisco? The Golden Gate. Eles fizeram um big opening para lançar o e-tron. Tinha quase 2.000 homens no boat e 3 mulheres. Tinha a minha pessoa, tinha a head de marketing e a secretária do presidente global. Então, nós temos que nos empoderar todos os minutos que nós estamos presentes para fazer a coisa acontecer. Ser ativista, muitas vezes, você não precisa falar nada. É só você entrar mudo, sair calada, mas dizer para eles que ali também é o teu lugar. Então, é mais ou menos por aí.
Por último, mas não menos importante, eu sou fundadora do Capacita-me. Capacita-me é um projeto social que, para mim, é muito importante. Eu acredito que não basta estar sentada na cadeira e falar que eu, combati o meu bom combate, mas olhar para o próximo. Pessoas sempre foram meu forte. Então, olhar para o próximo e falar com que você pode, falar para que aquela pessoa que está na linha da vulnerabilidade, que ela pode fazer a diferença também, e que o talento não necessariamente está definido por ele estar em uma faculdade de primeira linha, fazer com que ele acredite, isso é muito importante também. Então, eu trabalho Capacita-me, significa educação e empregabilidade. Dê educação, mas ajude na empregabilidade. Então, como eu sou influenciadora de outros presidentes de grandes corporações, eu acabo influenciando de uma forma pedindo emprego, literalmente. Eu peço emprego para os presidentes. Bom, então, eu acredito que muitas vezes as pessoas têm medo de chegar na porta dessas grandes empresas, ou muitas vezes elas não sabem chegar, porque elas não têm grandes conhecimentos na parte de aplicabilidade do currículo, como fazer chegar lá esse currículo. Então, muitas vezes, eu faço esse papel para essas pessoas. De uma forma muito humilde, eu fechamos o meu primeiro ano, saiu agora na Cláudia essa matéria. Nós fizemos com aproximadamente 100 pessoas, fechamos o ano com 100 pessoas, e o ano de 2019 nós pretendemos dobrar esse número, mas, mais uma vez, apostando na educação e a empregabilidade. Eu não quero inventar a roda, eu sei que tem muita coisa bacana aí, o que eu quero é só instigar as pessoas a fazer com que elas olhem para o próximo. Vou apresentar a minha família de uma forma bem rápida. Eu sou a mais nova de 7 irmãos. Como eu disse para vocês, quando eu saí do Brasil, meu pai ficou puto da vida comigo, ele não achou que eu tinha que sair do Brasil. Foi muito interessante, mas minha mãe me apoiou e foi muito bom para mim, porque a minha primeira profissão, eu sou aeromoça, eu sou comissária de voo. E aí, meu pai, ele trabalhou por 33 anos na VASP. Quem aqui já ouviu falar da VASP? Então, a gente não voou, não vem com esse papo, não, porque a VASP fechou já faz uns... Quem já... Deixa eu olhar. Não, tá tudo bem. Vocês dois não... Vocês dessa primeira linha aqui não vale. Estou fazendo bullying mesmo com vocês. Mas que seja. Meu pai trabalhou lá por 33 anos. Meu pai começou como faxineiro lá. E depois de alguns anos ele passou a ser técnico, depois de mais alguns anos ele passou a ser supervisor, e depois de uns 15, 16 anos ele voava junto com o Canhedo era o fundador da VASP. Mas meu pai, ele sempre me deu uma lição de resiliência num contexto de vida. Meu pai nunca pôde viajar, lá naquela época, ele não podia viajar na cabine principal, porque ele era negro. E aí ele sempre trazia para nós uma lição de como foi importante para ele conhecer China, conhecer a Alemanha, conhecer outros países e trazer para nós aquela lição de sempre olhar o copo meio cheio, nunca o copo meio vazio. Meu pai, ele não olhou de uma forma, olha, porque o pai não tinha que viajar na Gale e por isso o fez menor do que o processo. Não. Ele viajava na Gale, fazia a coisa acontecer e voltava para casa de uma forma muito nobre. Então, esta é a lição do meu pai, a lição de resiliência. Não podia apagar o que o meu pai era, a cor do meu pai. O que podia era confirmar, afirmar o que ele estava fazendo ali dentro daquele grupo, um grupo tão pequeno, junto com o Canhedo, e ele fazia parte daquele grupo. Minha mãe sempre foi doméstica, minha mãe ela sempre complementou a renda lá de casa com faxina, com boleiras, fazia quitutes, fazia tudo para complementar a renda lá de casa. Isso, para nós, era um algo de felicidade, de alegria. A gente, quando tinha que ajudar minha mãe, ou nas faxinas, ou para fazer a coisa acontecer, para dar certo, para que meu pai chegasse em casa e a coisa estivesse certinha, a gente fazia com muita alegria. Bom, a Sara Maria é a minha fortaleza, a Sara Maria é a minha base, é meu esteio. Eu, como disse para vocês, eu tenho 47 anos. Essa foi a foto que saiu na edição especial da Marie Claire deste ano, Dia das Mães. A Sara ela chegou na minha vida, característica de negros e amarelos ter útero policístico. Eu não fugi à regra D. Eu tenho um conjunto habitacional de cistos. Tudo que vocês possam imaginar, eu tenho. E, mesmo assim, a Sara Maria chegou de uma forma muito querida. O pai da Sara Maria ele fez 2 vezes vasectomia. Era para vir, não é? O negócio era para acontecer, pois é.
Ela tem mais 4 irmãos. E a Sara Maria, ela chegou para mim me ensinando, quando você senta por muitos anos numa cadeira de presidente ou de executivo, você meio que se cristaliza. Você deixa de perceber as pessoas de uma forma humana. E a Sara Maria, não tem como você viver 2 vidas. Você é o que você é. Dentro de casa, fora de casa, você é o que você é. Então, você tem que prestar mais atenção no que os olhos das pessoas dizem para você. E a Sara Maria, eu chegava em casa, ela queria que eu cantasse com ela, ou fizesse lição de casa, fazer qualquer coisa com ela, né? Aquelas coisinhas bem para mim, bem básicas, mas que para ela era a coisa mais importante da vida. E eu achava que aquilo ali não era importante para o momento. E aí minha filha chorava, eu não entendia o porquê. Minha filha ressentia-se comigo, eu não entendia o porquê. E depois de um tempo, eu fui entender que o olhar dela me cobrava. E aquilo fez com que eu fosse uma profissional melhor também. Eu aprendi dentro de casa com uma menina de 7 anos, e qual eu aprendi a replicar no escritório também. Hoje as pessoas, quando chegam na minha sala, Rachel, tem um tempinho para falar comigo? Eu posso não ter o tempo, of course, porque a gente acredita que a gente nunca tem tempo, mas aquilo, a gente está lá para ser interrompida. No meu caso, como presidente, eu sou paga exatamente para isso, para ouvir as pessoas. E eu aprendi isso com a Sara Maria. Para mim foi muito importante essa lição. Mas o mais importante disso tudo é aprender que eu não estava sozinha. Apesar de ser uma mãe executiva, solteira, eu não estava sozinha dentro desse processo. O país, o Latinoamérica, a sociedade da Latinoamérica cobra muito por você ser mãe e também solteira. Cobra muito. E se você nunca passou por este papel, por mais que às vezes pareça ser algo que não faça parte do contexto, quando você tem que assumir viagens, quando você tem que assumir alguns compromissos, isso também está lá na listinha do que você vai dar preferência e qual é a ação que você tem que tomar. E por muitas vezes não adianta ter babá, não adianta ter pessoas que estão lá te ajudando, porque a cobrança é em cima de você. Então, por isso que para mim é muito importante eu ter mentor, eu ter coach, eu ter analista, eu tenho tudo isso. E se vacilar, eu pego as amigas, ligo para elas e faço a coisa acontecer falando com elas. Porque nós não estamos sozinhas no processo. Toda essa dificuldade humana também nos assola, independente da cadeira que a gente senta. Então, por isso que também é muito importante, meninas, nós precisamos dos meninos. Meninos, vocês precisam, sim, das meninas. Eu acho que é uma questão de olhar... E esse ponto que a Maria José trouxe de refluxo, para mim, me deu um medo, me deu um aperto no meu coração. Porque a gente está num momento tão... Não em velocidade cruzeiro ainda, meninas, mas nós estamos numa velocidade tão boa. É tão fácil estar no topo e ir para o bottom line. Então, a gente tem que tomar... Eu acho que este é o momento, né, que você me fez hoje, Maria José, refletir. Eu acho que a gente tem que tomar bastante cuidado, porque isso pode vir a acontecer mais rápido do que a gente imagina. Bom, eu não vou falar de reskilling, eu não vou falar de mais nada, eu vou acabar aqui para que a gente possa entrar em perguntas e respostas, tá bom? Bom, eu fui capa, assim, de alguns dos principais veículos, mas o porquê que está aqui esse slide, o porquê que é muito importante. Quando eu fui a capa da Você S.A., que eu representava 0,04, há 5 meses atrás, eu ainda era 0,04. Vocês sabem o que é 0,04? De mulher presidente? Gênero e etnia. Porque raça, nós todos somos da raça humana. A etnia negra. Vocês sabem o que significa 0,04? Tipo você sabe o que significa ser um presidente 0,04? Você? Sim. Chuta para mim. Quanto? Não, mas é você. Fala para mim. Presidentes. Quanto significa em pessoas? Eu vou facilitar a vida para você. 1. Isso means 1.
Vocês sabiam que empresas globais no Brasil só tem uma pessoa? Como a Rachel. Há 5 meses atrás não tinha nenhuma, porque eu estava desempregada. É isso. Que desgraça é essa? É isso, sabe, desculpa, com perdão da palavra, isso é péssimo. Como é que a gente vai ter um sucesso de um país se nós não trazemos a inclusão, a diversidade do pensamento de uma pessoa que representa o gênero e a etnia como tal? Isso é muito ruim, não é? Então, aí daqui a 1 semana e meia, esse 0 vai passar a voltar a ser 0,04, porque eu vou voltar a sentar numa cadeira de presidente. No dia 12, eu gostaria que o Brasa comunicasse a todos qual a empresa que eu vou estar sentando. Bom, eu vou assumir a cadeira de presidente de uma empresa francesa no Brasil, uma empresa do mundo fashion. Pois é, eu não vou contar, amiga. Eu não vou contar. Mas o que resume tudo isso? Quando nós estivermos no ciclo de amigos... Você está em cólicas, é isso, amiga? Não fica, segura. Quando nós estivermos no ciclo de amigo, e os amigos que nós olharmos no entorno foram muito parecidos com a gente tem que definir que a gente tem um problema, que não tem diversidade e não tem inclusão. O sucesso que foi ontem e hoje não será o sucesso do amanhã. Isso tem a ver com race killing, isso tem a ver com a inovação, isso tem a ver com o que está vindo por aí. Vocês sabiam que 65% dos alunos do ensino fundamental, quando chegarem, no momento que vocês chegaram em uma formação acadêmica, 65% daqueles alunos do ensino fundamental não terá mais a mesma profissão que hoje nós temos. Se nós não trouxermos a diversidade, a inclusão do pensamento, do diverso, não temos como ter o sucesso. Hoje, a empresa de sucesso hoje não significa que a empresa será sucesso amanhã, porque o mesmo pensamento não trará sucesso. O consumidor, ele deseja, ele almeja o novo. Não que ele saiba o que ele deseja, mas ele deseja o novo. E nós não sabemos o que o consumidor deseja, vai desejar amanhã. E se eu não tiver uma diversidade do pensamento, como que eu vou fazer a coisa acontecer? Se nós ficarmos sentados nesse mundinho perfeito que a gente acha que está tudo bem, obrigado. Como a Maria José, agora eu vou ter que chamar vocês para esse outro mundo que eu estou vendo aqui, esse mundo de investidores, esse mundo de presidentes, porque hoje, se não sentar em frente à cadeira de um presidente e não trouxer algo que faz a diferença, você será mais um. E não queira ser mais um no processo. Você tem que brilhar. Eu não estou dizendo algo, por favor, segurem. É algo para se preocupar. Hoje, eu mentoro muitos alunos. Eu acabei de voltar da FACAMP. Eu acabei de fazer speech para outros universitários de faculdades de primeira linha. A dúvida é a mesma. O que fazer com toda a demanda que vem no futuro? Nós não temos essa resposta. Mas nós temos que abraçar o coletivo, sentar e discutir, para que a gente possa oferecer pensamentos disruptivos para as empresas. Caso contrário, é mais um. E não queira ser este mais um. Quando eu disse para vocês, quando eu saí, em especial na capa da Você S.A., eu passei por uma situação na frente da minha casa. Foi o momento que eu recebi mais haters na minha vida, nas minhas páginas.
E aí um desses haters sabia onde eu morava, foi na porta da minha casa, ele sabia o momento que eu ia sair, ele fechou o meu carro, eu estava com a minha filha no banco de trás, e ele falou: quem você pensa que é, sua negra, sentada nessa cadeira, sentando nessa cadeira, saindo na capa dessa revista? O que você pensa que você é? Você não é nada. Dentro do processo, ele foi muito agressivo. Para mim, naquele momento da minha miséria humana, eu queria sair do carro e dar uma bolacha na cara dele. Porém, eu estava com a minha filha no banco de trás. E qual é o legado que eu quero deixar para a minha filha de pessoas utópicas como ele? Eu não posso ter o mesmo behavior, o mesmo comportamento que ele tinha naquele momento. Naquele momento, eu me senti incapaz. Eu fechei a janela do meu carro e segui, fui para a escola da minha filha, que ela mora super perto, ela estuda super perto da minha casa, deixei ela no Magno, teoricamente eu teria uma reunião muito importante naquele momento, junto com o meu presidente, mas eu deixei ela na escola e voltei para casa. Eu voltei para casa, tirei a roupa e fui para baixo do chuveiro chorar, porque eu me senti tão incapaz de dar uma resposta que seja mínima para aquele cara. E aí eu fui para o escritório. Depois de um tempo, fui para o escritório. Depois de umas 2 horas, ligaram da escola para mim, e era da escola da Sara Maria, pedindo para que eu fosse até lá, porque ela não parava de chorar. E assim, tem algo na vida, todo mundo que me contrata sabe que eu sou mulher. E todo mundo que me contrata sabe que eu tenho uma filha. Nesse caso, uma filha de 7 anos. Tem coisa que é prioridade na minha vida. A minha prioridade, abaixo de Deus, é a Sara Maria. Então, quando me ligaram, eu ainda estava em reunião. Desliguei, falei: olha, agora eu estou saindo, volto depois. Quando eu cheguei na escola, a Sara Maria ela chorava descompassadamente. E aquilo me deixou meio intrigada. Eu nunca tinha visto a Sara Maria. A Sara Maria é uma criança doce. A Sara Maria é uma criança muito quiet. E aí eu peguei e falei: filha, o que está acontecendo? Mãe, me leva para casa, me leva para casa. Ok, fomos para casa. Quando eu cheguei em casa, eu falei: filha, agora a gente vai conversar. O que está acontecendo? Ela falou: mamãe, hoje, depois daquele senhor que brigou com a senhora, que gritou com a senhora, eu cheguei na escola e, no momento da brincadeira, eles começaram a cantar para mim assim: Sara Maria, cabelo de árvore, Sara Maria, cabelo de árvore. Mamãe, por que eles estão cantando para mim que eu tenho um cabelo de árvore? Tudo aquilo que eu sabia desapareceu. Eu achei que eu sabia demais, não sabia nada. Mas naquele momento de humano para humano, porque era isso que a minha filha estava procurando, ela não estava procurando a mãe dela, ela estava procurando por que as meninas da escola estavam cantando aquilo para ela. Aí eu falei: filha, o seu cabelo é de árvore, o seu cabelo cresce para cima, o seu cabelo é crespo, mas o seu cabelo é lindo. Essa é a diversidade. Você não é igual a elas. Mas não significa, porque você não é igual, você não é bela. Você sabe o que é isso para uma criança de 6 anos? Tipo assim, é devanear, né? Mas ela olhou para mim, eu falei aquilo com tanto amor e abracei ela, para ela, aquilo era a verdade absoluta. Para ela ficou tudo bem. À tarde, em casa, ela brincava, fazia, acontecia. Eu estava morta por dentro. Depois que eu vi que a situação estava controlada, fui para a escola, baixei o barraco. Que é isso? Eu tinha que desabafar com alguém, pô. Eu não dava. Fui lá, barraqueira total. Minha filha estuda no Magno. Fui lá, fiz barraco, barari, barará, voltei para o escritório e estava tudo bem, obrigada. Para a minha filha e para a escola. O meu mundo, naquele dia, não estava nada bem. Só que eu tinha que continuar tomando decisões. Todo o fluxo de trabalho tinha que continuar. Tudo o que eu tinha que fazer naquele processo, nada daquilo parou. Pelo contrário. Então, é muito importante, quando você se depara, meninos, com a mulher, e uma mulher trazer para você: olha, hoje eu tenho desafios pessoais. Tenta entender. Tenta, pelo menos, conversar ou trocar uma ideia simplesmente de apoio. Porque existe algo no universo feminino que não tem no masculino. Tem algo de responsabilidade dentro do nosso universo, como a Maria José muito bem disse, essa questão cultural, que a mulher tem muito mais responsabilidades nesse quesito de família, ainda é ingrato.
mas ainda é dessa forma. Então, eu decidi ser executiva e sabendo desse ônus e bônus. Muitos deles eu não sabia. Muitos deles eu achei que dava para passar batido. Muitas vezes não dá para passar batido. Muitas vezes a gente é quase que apedrejada por estar ocupando o lugar que está ocupando. Naquela capa ali da Marie Claire, quando aconteceu aquela entrevista, e depois eu fui convidada para ir para Angra dos Reis, para estar recebendo o prêmio junto com outros executivos, quando eu embarquei na Gol. Quando eu fui embarcar, a Laura Ancona, que é a editora-chefe da Marie Claire, ela estava lá me esperando. Quando eu fui embarcar, tinha uma fila premium e a outra fila econômica. Quando eu fui embarcar junto com a minha Sara Maria e Cababá, porque sempre que eu posso, tenho oportunidade, levo as duas em situações que me permitem, a menina do balcão olhou para mim para entrar na aeronave. Ela pegou meu documento, voltou com o meu documento e falou assim: a senhora é na fila econômica, aqui são os premiums. A Laura Ancona achou que o mundo estava acabando, a editora-chefe. Mas uma outra dica que eu dou para vocês: a gente também tem que saber escolher as nossas batalhas. E aquela não era a minha batalha. Aquele momento que eu estava com a minha filha, eu não queria brigar, não era para mim. E uma outra pessoa, um pouco mais sensível, que estava ao lado dessa menina, que também era negra, que é muito importante também compartilhar com vocês isso. O rapazinho foi lá, pegou meu documento, senhor, me desculpa, minha colega, e a Laura Ancona ficou lá fazendo um barraco. Só sei que foi para Angra o sobrinho do... Como que é o nome dele mesmo? Sobrinho do Constantino lá me pedir desculpa. Ou seja, a gente tem que saber escolher bem as batalhas, mas nós também temos que deixar as pessoas nos defender em momentos oportunos. Então, estar hoje em exposição na mídia, ser uma das 4 mais executivas da Forbes e assim por diante, incomoda outras pessoas. Não tem como ser diferente, porque as pessoas não entendem, muitas vezes, por que você e não por que eu. Ou por que não o menino e por que a menina. O que a gente tem que fazer é buscar mais momentos como estes, aqui, agora, com vocês, para que a gente possa buscar força o suficiente para continuar sendo uma replicadora e mostrar para vocês que, sim, nós precisamos de nossos heróis, mas nós precisamos também daqueles que nos apoiam a fazer a coisa acontecer. Beleza? Eu vou parar por aqui, porque eu desejo agora as perguntas. Tudo bem? Se é mais barato contratar mulheres, dado que elas recebem menos, qual o incentivo econômico para as empresas movidas pelo lucro terem mais funcionários homens? Então, o então é meu, tá? Vocês entenderam essa pergunta? Com todo o respeito que eu tenho pela Aninha e pela Maria José, elas não responderam à pergunta. Exatamente. Elas não responderam à pergunta. Existe uma questão cultural. Nós temos que tomar cuidado com isso. A gente não muda um processo de um dia para a noite. Isso é uma questão que nós temos que nos posicionar, nós temos que dizer que não dá mais da mesma forma, nós temos que entender que o que era no passado não é mais no presente e no futuro. Então, as empresas, muitas delas ainda acreditam que ter board members só de homens, 9,3 só meninas, está tudo muito bem, obrigado. Não está. Se você não buscar conhecimento para saber que esses 9,3 vai te trazer menos 34%, só para que fique aqui claro no IBGC, é 34% de lucro a mais que as mulheres trazem. Então, se não faz pela educação, faça por uma questão financeira. Escolha ou um ou outro e faça. Então, é exatamente isso. É falta de conhecimento. Manter só homens. E que acham que está tudo muito bem, obrigada. É falta de conhecimento achar que pode fazer uma rodinha de
pessoas idiotas que ficam discriminando outros porque não são iguais aos seus e acha que está tudo muito bem. E se você faz parte dessa rodinha, e se você não está dando risada, e você acha que você não está conivente, está errado. Você também é conivente. Não basta não emitir a sua opinião. Você tem que se posicionar quanto ao certo e ao errado. Não pode ficar dando risada dos outros. Você tem que dizer que não é bacana. Vocês sabiam que tem 77 países que é crime ser gay? Isso é inaceitável. A minha amiga aqui, Maria José, ela trouxe a questão do feminicídio. Eu acredito que o meu dado está um pouquinho mais ultrapassado, porque eu tenho, a cada 1h30, uma mulher é morta no Brasil. Não pode. Então, a gente ou faz por educação, ou faz por um retorno financeiro. Você dá o pé na bunda dela, fala assim, agora eu estou rico, porque você, mulher, me fez ficar rico. Mas dá um pé na bunda dela, não vai para a violência, não vai para a sacanagem. Entendeu? A gente tem que ser mais smart. A gente tem que olhar de uma forma mais ampla. Mas a gente acha que ter empresa só de homem é o que vai fazer sucesso. Não é. Não vai. Não está fazendo. É exatamente essa a conversa e é exatamente essa a resposta da pergunta. Oi. Meu nome é Letícia, eu estudo matemática na École Polytechnique. E a minha pergunta, Letícia. a minha pergunta para você é: você já dirigiu várias companhias, né? Eu queria saber como a Brasa, uma associação de estudantes brasileiros no exterior, pode contribuir para o empoderamento feminino e pode contribuir para essa questão de diversidade no Brasil. Perfeito. Eu vou responder para você com uma pergunta, com um posicionamento, vou colocar dessa forma. Eu gostaria, a Ana já pediu para que levantasse, mas ela fez isso porque eu fui lá e dei uma palestra para ela. Ela é sacana, mas tudo bem. Falei. Mas eu vou pedir para que se levante, todos que estão aqui da Brasa, se levante todo aquele que gostaria de ser tratado da mesma forma que um negro é tratado. Eu acho que a Brasa pode me ajudar por aí. Ninguém quer ser tratado da mesma forma que o negro. Então, nós temos que nos posicionar diferente. Nós temos que ver mais pluralidade aqui. Se não tem pluralidade, se não tem pluralidade, desculpa, a Brasa está com problema. Agora. Beleza? Na verdade, Rachel, apenas dizer que nós, como Brasa, estamos sim nos posicionando. A gente reconhece que falta diversidade, falta igualdade de oportunidade para os jovens brasileiros talentosos terem a oportunidade maravilhosa que a gente está tendo. E é por isso que a gente está abrindo o programa de Bolsas Brasa e participando da campanha Abraço Brasil. Então, nós, como estudantes brasileiros privilegiados, queremos destruir o nosso privilégio e torná-lo igualdade de oportunidade para que outras pessoas tenham a chance de vivenciar o sonho que a gente está tendo a oportunidade de vivenciar. Excelente. E mais, se vocês quiserem me usar para tal, eu sou a pessoa que vou do lado de lá. Meu final de semana, eu passo na periferia. Eu passo nas favelas. Esse é o meu final de semana, gente. Por isso que Star Fashion, que nem elas falaram aqui, essas cobas de araraca aqui. Rachel, você toda hora está super fashion. Eu gosto. Isso não é isso que eu gosto. Eu gosto de ser fashion, eu gosto de salto, essas coisas todas. Isso não me define como uma pessoa que não vai para as favelas, para as comunidades, todo final de semana, e o padre me sacaneia, nas festas ele me deixa responsável pela limpeza do banheiro, ele sempre me sacaneia, mas eu estou lá. Então, eu sou uma ponte para essas pessoas que não vêm, porque as pontes devem ser construídas entre favelas e Faria Lima. Só que, se as pontes não forem construídas, elas não sabem que devem passar para o lado de cá. Então, eu sou essa pessoa, posso ajudar vocês, e farei com muito amor e carinho, se vocês me quiserem, junto com vocês, claro. E agora, numa empresa francesa, então, estou insuportável. Super
super obrigada, Rachel. O teu apoio para essa causa, eu vou falar agora em nome do Conselho da Brasa, que eu sou uma das conselheiras da Brasa, é muito importante a gente poder contar. Gente, ela que me convidou, viu? Ó, para estar aqui, a Sofia. Obrigada por ter aceito, viu, Rachel? Linda! A Jojo, daqui a pouco, vai contar para todos nós o quanto foi arrecadado até agora. Mas eu tenho certeza que o que ela vai contar é ainda pouco perto de tudo que a gente precisa. E eu tenho certeza que cada um de vocês, como eles comentaram aqui, às vezes um hambúrguer que vocês podem doar, deem um hambúrguer. Nós, palestrantes, pudermos doar mais que um hambúrguer, vamos doar mais que um hambúrguer, mas vamos ajudar, gente. São milhares de jovens talentos que precisam de uma oportunidade e querem e têm o direito de ter a mesma oportunidade, e todos nós precisamos ajudar isso. Boa noite, meu nome é Guido Martins, eu me formei aqui na Emory tem 2 anos só, tá, gente? Queria perguntar, eu trabalho numa empresa que tem um envolvimento muito grande de filantropia, a gente ajuda organizações internacionais, muito na África, no Sudeste Asiático. E uma empresa que a gente ajuda é a Hands in Hand, que empodera mulheres de lugares desprivilegiados, vamos falar assim, para ajudá-las a ter uma educação básica microeconômica para poderem empreender, basicamente. E você falou que você, final de semana, vai para a periferia para fazer trabalhos sociais. Eu gostaria de saber quais trabalhos são esses e qual o seu maior aprendizado que você tem nesses trabalhos. Obrigado. Obrigada. Qual é o seu nome? Guido Martins. Guido Martins, prazer. Primeiro, eu sou da periferia, né? Então, aí é mais fácil, porque meus pais ainda moram na periferia. E eu fui por 8 anos vicentina, então eu sempre procurei trabalhar dentro daquilo que eu acredito, que no caso é a minha religiosidade, que sempre foi muito forte para mim. Então eu fui por 8 anos vicentina. E aí trabalhar como vicentina é você ter que ir até a favela e saber da vida dele, não trazer ele até a igreja e dar uma cesta básica. Então este foi um trabalho muito atuante para mim. Eu sou líder de jovens na periferia por mais de 23 anos. Então, eu também atuo de uma forma muito assim próxima ao jovem e faço um trabalho com a família dele. Para mim, palestras que eu não posso receber financeiramente, eu tenho que pedir, no mínimo, 50 cestas básicas. Então, eu faço tudo que eu posso quando é solicitada a minha pessoa, ou eu converto em cestas, porque tem gente que não tem jeito, que não paga, porque eles acreditam que social não está vinculado ao financeiro, que não é verdadeiro, mas eu cobro cestas básicas. Então, lá na Zona Sul, Parelheiros, Grajaú, Cocaia, Eliane, isso é o Marcilac, isso é o extremo da Zona Sul de São Paulo. Sempre tem cesta básica no Natal, porque o movimento faz a coisa acontecer. Eu sou influenciadora com outros presidentes. Então, por exemplo, a gente angaria eletrodomésticos para que eles façam bingo, para que eles possam construir casas de 1 ou 2 que já caiu, vai a chuva, barari, barará. Então, eu acho que é uma forma muito ativa do que eu faço. Eu acho que isso faz a diferença. E hoje, com Capacita-me, identificando talentos, se você olhar a minha coluna desse mês da Forbes, eu coloquei assim, onde estão os talentos? Né? Porque muitas vezes a gente define pela faculdade de primeira linha que ele vem. Então, não necessariamente isso é a verdade absoluta. Então, hoje nós estamos trabalhando para que eu possa influenciar as empresas, fazendo com que elas não olhem a faculdade, simplesmente por estar vindo por uma referência da Rachel Maia. Mais ou menos por aí. E ainda tem muito mais para fazer. Tá bom? Espero que eu tenha respondido. Obrigada. Acho que tem Fala, meu amor. Fala, querida. Fala alto. Levanta e grita. Qual é seu nome, amada? Raquel? Vem aqui, Raquel. Eu vou até aí dar um beijo, um cheiro, uma massa em você. Morreu. Daqui a pouco passa, daqui a uns 20 anos passa. Vem cá. Fica com vergonha, não. Gente, vamos apoiar. Uma salva de palmas para a Raquel. Uhul!
acho que não é uma pergunta, é uma pergunta, né? Bem, assim, minha família é toda negra e tal, e acho que mais eu, minha irmã e minha mãe, a gente passou muito sufoco, muito aperto por ser mulher e por ser negra lá no Brasil. Então, minha pergunta é, o que você tem para falar para a gente como incentivo de não só filtrar isso, mas como passar pelo obstáculo, porque mesmo sendo uma coisa que, no momento, eu já perdoei, é uma coisa que ainda me traz muita cicatriz e Dói. feridas que não foram curadas ainda. Então, o que você tem para falar? Não para mim, né? Mas Não dá vontade de dar muito abraço nessa Raquel? Ai, que delícia, gente! Ela está tremendo por dentro. Olha só, Raquel e todos, não só você como negra, mas negro, pardo, PCD, com orientações diferentes, vai doeu e vai doer ainda, porque as pessoas ainda não estão acostumadas a tratar de forma genuína o diverso como parte do nosso dia a dia. Então, isso é difícil. Eu tenho algo para dizer que é algo que não vai passar nessa geração, mas as pessoas estão fazendo o melhor para que aconteça essa aceitação do diverso. Então, não é do dia para a noite. O que nós temos que fazer é nos posicionar. Este ano, eu fui eleita uma das 13 executivas da empresa globalmente e fui reconhecida pelo presidente. Aí, na hora que ele me chamou até o palco, lá na Suíça, estavam os 300 executivos da empresa, 300 vice-presidentes, executive vice president. Quando o Global CEO me chamou, ele falou assim, Rachel, você não precisa se sentir nem mais do gênero e nem da raça. Você faz parte agora dos 13. Aquilo me magoou profundamente. Mas, naquele momento, não era o momento de eu falar nada para ele, eu só agradeci. Lembra que eu falei para você que eu sou a after party? Eu fui, depois daquela convenção, teve o momento do negócio ficar bom. E ele sabia disso, e ele foi para o bar com a gente. Aí fomos umas 14, 15 pessoas. Ele sentou do meu lado e falou assim, Rachel, por que você normalmente você faz aqueles discursos calorosos, barari, barará? Por que você não falou nada naquele momento? Eu falei para ele assim, então, neste momento eu posso falar porque é só para você. Primeiro, porque eu sinto um orgulho danado em ser mulher. Eu não tenho problema nenhum com isso. E segundo, não dá para eu passar uma borracha todas as vezes que você me chama para defender a América Latina para investidores. Então, tanto gênero quanto raça faz parte do meu ser. Então, isso me dá orgulho. Eu não preciso fazer com que eu seja do grupo dos 13 e não sentir mais nem que eu sou negra e nem que eu sou mulher. Então, acho que a gente tem que saber se posicionar. Mas isso não significa que não doeu. Vai doer, mas a gente tem que se posicionar, tá bom? De uma forma muito clara e objetiva. Oi. Oi, Rachel. Sou Luiz, também faço parte da Brasa. Prazer, Luiz. Eu queria te agradecer, porque a palestra foi sensacional. Acho que muitas pessoas estavam esperando ver uma palestra e encontraram uma coisa 30 vezes melhor. Então, muito obrigado. Eu só queria fazer a pergunta, vou cumprir o papel institucional da Brasa aqui e fazer a pergunta. Qual conselho você tem para o presidente eleito do Brasil agora? Deus que me livre. Caro senhor presidente, você sabe que me doeu muito essa eleição, porque eu ouvi de um presidente... A versão mais dura do preconceito é muito complicado. É muito complicado. E aí, o outro lado, com todo o respeito do mundo a todos os partidos, Rachel, não queria que o PT também voltasse a comandar o país dentro da cadeia. Foi muito difícil. Foi muito difícil, mas, ao mesmo tempo, eu tive que me posicionar. Né? Ou era um ou era outro. A gente tem que também ser honesta nesse quesito.
Mas eu pediria para que ele tomasse mais cuidado com a questão de um país que é representado por 54% da raça negra. Então, a gente tem que respeitar, tem seu valor. É mais ou menos por aí. O negro tem seu valor. E vai ter que entender isso, ou de um jeito ou de outro. Tá bom? Gente, beijo no coração de vocês.